Buenas noches, buenas tardes, dependendo de onde estemos. Sejam muito bem-vindos a nossa charla de hoje. E, como sempre, solicitamos a todos que se acuerden de manter seus micrófonos em silêncio para evitar interferências na conexão. E vamos, como sempre, como de costumbre, iniciar por la oração, não? Assim que invitamos a todos para que participe com nós outros em pensamento. Jesus, Maestro amigo, te invitamos a estar entre nós outros e neste momento que dedicamos a instruir-nos acerca de nossa essência. Invitamos também a los espíritos mentores de nossa casa para que nos ajudem a manter-nos atentos a los mensajes que o tema de hoje nos invita a reflexionar. Que estemos abertos para receber o amparo que necessitamos neste momento, absorvendo os fluidos de amor e de cura que nos enviam. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bueno, hoy nos toca hablar de este tema que é sobre o mundo espírita ou de los espíritos. E para falar desse tema, hemos elegido algumas perguntitas do livro de los espíritos e também uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que podemos observar aqui. O livro de los espíritos, em la parte que está com o subtema de la vida futura, perguntas 84 a 87, vamos também mencionar outras perguntas, pero essas são as fundamentais. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que tem por nome Mi reino não é de este mundo, solamente os itens de 1 a 3. Pero para empezar a hablar del mundo de los espíritus, ¿no? Del mundo espírita ou de los espíritus, é interessante que primeiro compreendamos que significa, qual é a definição de espírito em la doutrina espírita, não? Porque muitas vezes hablamos esse término espírito, pero direcionamos para um outro caminho, uma outra maneira de ver. E como pode observar aqui, espíritos está escrito com uma letra grande, maiúscula, e de outro color, para chamá-los a atenção, porque em la doutrina espírita, Kardec hizo algumas distinções, solamente didaticamente hablando, para facilitar a compreensão. Então, em los textos de la doutrina, quando vem escrito espírito com letra grande, significa uma coisa, que é o que nos interessa hoje, é o que vamos explorar agora. E espírito com letra chica significa outra coisa, que aí necessitaríamos outra charla só para explicar isso. É um pouquinho complexo. Pero nos fijemos nisso. Espírito com letra grande. Toda vez que aparece essa palavra em los textos espíritas, que quer dizer isso? Kardec perguntou a los espíritos e eles contestaram: são os seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. A resposta é larga, pero aqui já dá para nós termos uma ideia. Por que será que ele disse aqui, não, que são os seres que pueblan el universo fuera del mundo material? Não seríamos nós também espíritos que estamos encarnados? Sim. Somos espíritos que hoje estamos em um corpo físico, encarnados em um mundo físico. Pero, quando na doutrina aparece espíritos com letra grande, está se referindo a los espíritos inteligentes
que nosotros también somos, pero que no están encarnados, que pueblan, que habitan el universo fuera del mundo material. Es solo por una cuestión didáctica, pero es interesante saber essas distinções, porque senão podemos pensar que estamos compreendendo e nos equivocar em la compreensão de los temas. Nós outros hoje, segundo a doutrina espírita, seríamos chamados de almas, que é totalmente distinto a lo que as outras religiões chamam alma. Para a doutrina espírita, alma somos nós outros, espíritos, que somos inteligentes, somos seres de la criação, pero estamos poblando um mundo material, ok? Quando nos despojemos desse corpo material, volvemos a ser chamados de espíritos. Espero que esté claro, porque isso é importante para compreendermos de que estamos falando, porque o tema é o mundo de los espíritos. Então, necessitamos saber quem habita esse mundo, quem são esses espíritos, não? E para completar essa definição, trajimos aqui uma parte de um livro, Espiritismo Básico, que diz que o espírito é a essência divina, imortal, é o princípio intelectual, individualizado, que sobrevive à la desagregação da matéria. Mira, sobrevive à la desagregação da matéria. Então, quando a matéria, que é nosso corpo físico, se desagrega, se descompone, muere, o espírito sobrevive a isso. Ele sigue vivendo, não? E vai habitar a outros mundos, que já não é mais um mundo físico, material, como a Terra. E esse espírito é dotado de razão, consciência, livre-arbedrio e responsabilidade. Então, quando chamamos algo, a alguém, não sei, de espírito, estamos dizendo que essa coisa, não, tem razão, tem consciência, tem liberdade de eleição, livre-arbedrio, mesmo que às vezes não seja totalmente, não 100% livre, e tem responsabilidade. Então, complementando assim, em la pergunta 82, Kardec perguntou aos espíritos: ¿é exato expressar que os espíritos são imateriales? Ou seja, que não têm matéria? E mira a resposta. Imaterial não é a palavra. Incorpóreo seria mais exato, porque debes compreender bem que, sendo o espírito uma criação, deve de ser algo. Então, diz que não pongamos essa palavra imaterial, usemos incorpóreo, seria mais adequado. Pero a resposta é larga, e eu sigo explicando para Kardec que é difícil definir isso, porque nosso vocabulário carece de linguagem, carece de uma palavra que pueda definir que seria essa propriedade, não? E com isso, nos explicam também que sí, los espíritus son un tipo de materia, pero es una materia que nosotros no conocemos. Entonces no podemos decir, es una materia que se parece a esa cosa. No, porque nosotros no conocemos ese tipo de materia. Es lo que ellos denominan de materia quintessenciada. Es una materia tan etérea, ¿no? Que não pode ser percebida com nossos sentidos humanos. Não podemos tocar, não podemos sentir, não podemos oler, não podemos ver. Só podemos definir, não? Mediante comparações sempre imperfeitas. Então, vamos ter uma ideia de lo que é, pero não uma ideia real, concreta. Assim que somos como ciegos, nos dizem os espíritos, tratando de definir algo que não conhecemos e não temos palavras em nosso vocabulário para expressar. Então, isso me pareceu interessante pôr aqui para que calmemos nossa ansiedade de querer compreender 100% de todo, porque há muito da vida espiritual que nós outros aún não podemos compreender. E isso é importante aceitar, porque pouco a pouco, mientras vayamos evolucionando, seguramente vamos poder. Agora entramos em las perguntas que havíamos
mencionado que íbamos conversar para falar desse tema, do mundo de los espíritos, não? A pergunta é a pergunta 84, que Kardec faz assim: ¿constituyen os espíritos um mundo aparte, fora del que vemos nosotros? Ou seja, nós vemos o mundo que vivimos, o mundo material, não? Os espíritos constituem um mundo aparte de este? E eles contestam que sim, o mundo de los espíritos, ou de las inteligências incorpóreas, que segundo a definição já vimos que os espíritos são seres inteligentes incorpóreos, não? Este mundo que não podemos ver em condições normais, pero sabemos que com o desenvolvimento da mediunidade, sim, alguns de nós podemos acessar esses mundos, podemos ver, podemos comentar, e temos muitos de eles narrados, escritos, não, por psicofonias, psicografias, em livros, em películas, que nos dão uma ideia de como funciona toda essa criação divina afuera desse mundo que estamos nós e que podemos ver com nossos olhos humanos. Em la pergunta seguinte, Kardec disse: em el orden de las cosas, ¿cuál de los dos, ¿no? de los dos mundos es el principal? ¿El mundo espírita o el mundo corporal? Y vean la respuesta de los espíritus. El mundo espírita es preexistente y sobreviviente a todo. El mundo que vivimos es un mundo material. Sabemos que la materia tiene instabilidades en relación a sus formas. Não é algo constante, é sempre igual. Pode modificar-se a todo momento. Já os espíritos, segundo dizem os espíritos, é preexistente a todo. Já existia, não? Então, está definido desde a criação e é o ponto de origem de todos nós outros. É de allá que nós outros hemos venido e é para allá que nós outros vamos quando cesse o momento que devemos cumprir aqui nesse mundo material. Quando já não tenhamos esse corpo físico, regressamos a lo que nós chamamos costumeiramente na doutrina espírita a nossa pátria espiritual. E na pergunta 86, Kardec sigue explorando, não? Le gusta ir sempre um pouquinho mais allá. Mas essas perguntas são sencillas e fáceis de compreender. Ele pergunta assim: poderia o mundo corporal cessar de existir ou não haver existido nunca, sem alterar a essência do mundo espírita? Ou seja, se não houvera mundo corporal, como o nosso, alteraria a essência do mundo espírita ou não? E eles dizem que sim. Os mundos são independentes. E, sin embargo, sua correlação é incessante, pois reaccionam sem cessar el uno sobre el otro. Mira a informação que temos aqui. Os mundos são independentes. O mundo de los espíritos, o mundo imaterial, seguiria vivendo se não houvera o mundo físico. Não cambiaria nada. E existe uma relação de los mundos. Então, eles se relacionam com nós e nós relacionamos com eles. É intercâmbio. Os mundos materiais sirven como instrumentos para que os espíritos puedan evolucionar, hasta llegar a estado de matéria quintessenciada que não necessita mais o corpo e vai a cumprir su tempo em el mundo espiritual, perdão. Kardec ha chamado, não, o capítulo que estamos aqui, dessas perguntas, de mundo normal primitivo. Não primitivo em el sentido de pouco adelantado, pero em sentido de que vino primeiro. O mundo espiritual é o primeiro. Ele não depende do mundo material. Então, se não houvera mundo material, seguirá existindo mundos espirituais, o mundo espiritual. Seguindo, a última pergunta que vamos conversar sobre o livro dos Espíritos, Kardec pergunta: ocupam os espíritos uma região determinada, específica e circunscrita em el espaço? E eles dizem que os espíritos estão por toda parte
Isso assusta um pouquinho, né? Como assim, em toda parte? Isso, de maneira geral, a los que estão chegando novos à doutrina, assusta um pouquinho, mas mientras vamos estudando, vamos observando como é esse intercâmbio e quão rico é, não? E se sabemos fazer uso dele, maravilha. Se não, vamos sofrer um pouquinho para hasta aprender a ter boas relações com esses espíritos, não? Pero sempre é muito proveitoso. Nos diz que os espaços infinitos se encontram poblados por eles, ou seja, há espíritos por toda parte. Há os que estão sem cessar a nosso lado, nos ajudando. Há os que estão nos obsediando, nos obsessionando, não? Dependendo das relações de pensamento que estemos fazendo. Pero não todos vão a todas partes. Estão aí por todo o espaço, pero não todos podem ir de uma parte a outra quando quiera. Depende del nível evolutivo de cada um, não? Porque se eu sou um espírito de muita luz, digamos assim, um espírito crítico, eu posso acessar a todos os mundos que estão bajo mi nível evolutivo. Se não, eu não posso acessar. O que está abaixo não pode aceder a um mundo mais evolucionado. Até porque esse espírito não teria madurez para poder compreender o que se passa aí. Não? É como na escola. Não, não podemos ensinar a um ninho de primária o mesmo conteúdo que se ensina em la universidade, em el máster, e a evolução do espírito é assim. Vamos adentrando a mundos que sejam compatíveis com nossa compreensão, não? E já estamos mais ou menos por la mitad de nossa charla, então me parece interessante poner duas perguntitas. Já que estamos falando do mundo dos espíritos, falamos que há níveis distintos de mundos, que somos, sim, espíritos que hoje estamos encarnados, pero que quando salgamos desse corpo, vamos volver a esses mundos espirituais, não? O mundo espiritual, perdão. Por que será que estamos nessa dimensão, e nesse mundo? Por que será que estamos aqui, agora, encarnados? Que será que hace com que hayamos encarnado em um mundo de pruebas e expiações e não em um mundo feliz, em um mundo celeste. O mundo que estamos agora é uma cópia imperfeita de los mundos espirituais. É aqui donde venimos a experimentar, a provar, a aprender. Como? Com nossas experiências. Então, a vida nada mais é que um montão de experiências, de oportunidades de aprendizagem. E se aqui estamos, é porque necessitamos aprender o que aqui se pode ensinar. Que podemos fazer para mundos onde os espíritos têm mais liberdade? Eu quero logo, na próxima reencarnação, ir a um mundo feliz. Que podemos fazer para isso? Não? Podemos evolucionar, melhorarnos. Podemos a cada dia evaluar nossas atitudes, nossas ações, nossos pensamentos, e com todo esse conteúdo, essas ensinanças que nos traz a doutrina espírita, podemos ir melhorando pouco a pouco de maneira consciente. Aqui entra a famosa reforma íntima, porque não há doutrina espírita sem reforma íntima, senão somos solamente estudantes. Nós somos estudantes que fazem prática e sabemos que quando estudamos uma carreira é muito bueno sacar boas notas, pero se eu tenho 10 em todas as assignaturas, todas as disciplinas de minha universidade, tenho meu diploma, meu certificado, pero não tenho prática, isso em meu dia a dia, não há aprendizado concreto. Então, essa é a invitação que hacemos, que usemos nossa vida, nossos dias, para esse despertar, para estarmos melhores e podermos almejar mundos melhores e não solamente quedar esperando um regalo de Deus para um mundo muito bueno, se aún não lo merezcamos, não? E agora, a segunda parte que vamos mencionar é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem por nome, o título, Mi reino não é deste mundo. Mira que interessante. Se mi reino não é deste mundo,
lógicamente, há outro mundo ou outros mundos, não? E aqui cabe explicar, para que podamos compreender, não, os conceitos que esse capítulo nos traz, que o mundo dos espíritos, essa visão mais ampliada do mundo, da vida, temos que pensar com os olhos da doutrina espírita. ¿Por qué de la doutrina espírita? Porque a doutrina espírita tiene los ojos de la reencarnación, que nos hace pensar más allá en un futuro que no es solo el futuro de la hora. Todo que yo hago hoy tendrá consecuencias en mi futuro como espíritu, no solamente aquí hoy como ese cuerpo físico, ¿no? E essa mirada ampliada seria a mirada da compreensão, seria educar nosso pensamento, não? Nosso raciocínio, nossos sentimentos, para receber e compreender as enseñanças del Cristo. Porque é impossível compreender as enseñanças del Cristo sem essa visão ampliada. Não logramos. E para isso, se temos claro os pilares básicos, 5 pilares básicos da doutrina espírita, queda mais fácil compreender. Esses pilares são a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus, a imortalidade do alma e a comunicação com os espíritos. Esse conjunto que a doutrina espírita nos traz, com bases tão sólidas, também explicado e exemplificado com hechos, não? É o que nos dá a condição de compreender as enseñanças de Jesus. O capítulo empieza com uma conversação, não, entre Pilatos e Jesus. Solo para contextualizar, Pilato em espanhol, perdão, é que se em português é Pilatos, é difícil falar sem a S. Pero bom, Pilato e Jesus. Pilato, para quem não sabe, era o governador da Judeia em la época da crucificação de Jesus e tudo isso, ou seja, era autoridade. Pilato poderia haver impedido a crucificação de Jesus, pero essa pressão política, pressão do povo que hasta hoje passa, não? Muitas vezes não actuamos como deveríamos, os políticos, os jefes de Estado, porque têm seus interesses. Passando isso, pero Pilatos foi conversar com Jesus, porque ele não via motivo para essa condenação, não? Então, o capítulo empieza com essa parte do Evangelho de São Juan, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, que Kardec extraiu do Evangelho e pôs no Evangelho segundo o Espiritismo, que disse assim: Entonces, Pilato entrou de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, él no dice que no es rey, pero ele diz que o reino de ele não é de aqui, ou seja, é de outra parte, é de outro mundo, não? E Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey, pero para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de verdad, escucha mi voz. Lógico que Pilatos não compreendeu o que estava dizendo Jesus, porque ele não tinha essa visão ampliada que hoje temos aqui com a doutrina espírita. Para Pilatos, a vida era aquele que vivia nesse momento. Era um passado, presente e futuro, tudo dentro de uma mesma existência. Então, como pensar em outro mundo? Mi reino não é desse mundo. Então, uma conversa como que de loucos, não? Um falando de uma coisa, o outro não sabendo o que entender. Então, mira que difícil é compreender as palavras de Jesus quando não tem a compreensão da vida futura. Jesus, em mesmo capítulo, agora item 2, Jesus designa claramente a vida futura. Todas as máximas de Jesus
se refieren a este importante princípio. Jesus habla de la vida futura basándose em todas as enseñanças dele, evangélicas. Ele habla de reencarnação sem hablar este nome, não? Em todo momento isso aparece. Em efeito, sem a vida futura, a maior parte de seus preceptos de moral não teria nenhuma razão de ser. ¿Para que melhorar hoje para um mañana que não existe? Se não existe vida futura, ¿para que essa trajetória evolutiva? É aí onde as pessoas que não compreendem, que não aceitam a vida futura, não, a reencarnação, se quedam atrapadas porque não logram explicar o porquê da vida, o para quê, não? Quedamos atrapados. El allá, ele habla muito de que desse mais allá, não? De la vida futura, e nos invita a reflexionar a respeito de isso, que todo o que hacemos tem consequências futuras. E estamos falando dessa vida pós essa que é agora e pós la estada em el mundo de los espíritos. Por isso, os que não creem na vida futura, como pensam que ele, Jesus, só habla de la vida presente, não compreende esses preceptos ou les resultam pueriles, como passou com Pilatos, não compreende o que está falando, não? E o pensamento materialista, como entendemos nossa vida corporal, la ponemos como um princípio, um médio e um fim, e lá vivíamos sem dar perspectiva a esse futuro, não? De que nos habla Jesus, que não é um futuro imediato, é o futuro como espíritos eternos que somos, que não vamos ter um fim. Não há fim para os espíritos. Há sempre um progresso. E ele sigue, e o capítulo não sigue dizendo que Jesus, ao adaptar sua enseñança ao estado em que se encontravam os homens de sua época, não creyó conveniente brindar-lhes uma luz completa, que los habría deslumbrado em vez de iluminá-los, pois não lo hubieran compreendido. Então, Jesus percebeu a sua época de encarnado aqui, entre nós outros, na Terra, que não era possível explicar todo, porque aquele pueblo, aquela gente, não tinha condição de compreender. Então, limitou-se a algumas cositas para que, em um momento dado, onde já estivéssemos mais evolucionados, para compreender suas enseñanças, pudiéramos compreendê-las melhor. E de que estado ele está falando aqui? É o estado de desarrollo de los espíritos que estavam aí encarnados nesse momento, não? Se refere ao estado evolutivo do homem. Nessa época, os judeus já tinham uma ideia da reencarnação, da vida futura, pero totalmente ligeira, sem muita informação, não? Depois, a doutrina espírita nos trajo isso de uma maneira mais didática, digamos assim, não? Moisés, naquela época, tuvo que adaptar, tuvo que manejar toda a situação com o que tinha, com o povo que tinha, com o que podia compreender. E era um povo muito rudo, a história nos ensina isso. Então, tuvimos aí a primeira revelação, que foi a de Moisés, os mandamentos, as leis humanas, e Jesus vino a dar e poner amor, o sazón del amor em essas leis, não instituídas aí, para que o povo pudesse ser controlado. Então, Jesus se limitou a enunciar a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza que nada pode eludir. Jesus não ha revelado o mundo espiritual, nos ha revelado o mundo espiritual, todo o momento, pero naquela época não fomos capazes de perceber. Pero hoje, com a visão ampliada que a doutrina nos dá, que essa noção da reencarnação e da vida futura nos traz, podemos compreender melhor suas enseñanças. Então, a doutrina espírita traz textos, não, para fazer valer toda a importância dessas enseñanças de Jesus para nosso perfeccionamento como espíritos. Para uma importante quantidade de pessoas, a vida futura só é uma crença que carece de certeza absoluta. De aí procedem as dúvidas e incluso a incredulidade.
muita gente não logra aceitar porque tem muitas dúvidas, não logra uma explicação coerente, não? Pero de alguma maneira todos os cristianos creem em algo, não? Pode não ser como nós outros sabemos hoje aqui na doutrina, que a vida futura significa a sequência, não, do espírito em seu processo evolutivo, que hoje está aqui, amanhã está em mundo espírita e assim vai tornando. De maneira geral, essa visão de vida futura dos cristianos é muito vaga, muito incompleta, o que genera esse tipo de dúvida, não? Pero o espiritismo ha venido a completar, e nesse ponto, como em muitos outros, a enseñanza de Cristo. Por isso decimos que Kardec é um pedagogo perfeito, porque ele como que traduziu em palavras mais sencillas enseñanças que Jesus ha tratado de explicar-nos, nós outros estamos há mais de 2000 anos tratando de compreender, não? E ele hizo quando os homens se han mostrado lo suficientemente maduros para compreender a verdade. Mira quanto tempo depois da venida de Jesus que surgiu a doutrina espírita, uma doutrina relativamente nova, não? Com o espiritismo, a vida futura já não é um simples artículo de fé, uma hipótese, sino uma realidade material demonstrada por os hechos. Não? E aqui estamos falando de quê? Do espiritismo, de lo que é considerado a terceira revelação. E nos recordemos que o Cristo dijo que vendria um consolador prometido para quedar entre nós outros. Mira que a doutrina vino para quedar-se. Se fuera um outro espírito encarnado, não? Esse consolador prometido, em algum momento iba a ter que desencarnar, verdade? Então, para seguir com nós outros, é a doutrina, são as enseñanças. E cabe a nós outros que tivemos a oportunidade de conhecê-la e de desfrutar de los benefícios que essa doutrina nos pode trazer, compartilhar com os demás. Não para tratar de convertir a nadie, para tratar de calmar os corações, para tratar de comunicar ao mundo a responsabilidade que temos, que nosso livre-arbítrio, que nossa razão, que nosso raciocínio é responsável por nossas atitudes, e a atitude que tenhamos hoje vai impactar em nosso futuro espiritual e no futuro da humanidade. É uma responsabilidade muito, muito grande, não? E essa descrição da vida futura que a doutrina nos traz é tão detalhada. As condições da existência feliz ou infeliz de los que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar de ello, que não pode ser de outro modo e que a verdadeira justiça de Deus está aí. Com os lentes mais ampliados da doutrina espírita, que nos ajudam a ver esse mais allá, percebimos que em todo, absolutamente todo, está a justiça divina. Antes de conhecer a doutrina, muitas vezes nos sentimos injusticiados. Porque eu não puedo, que eu sou enfermo, que eu tenho não sei o quê, não tenho plata, que não sei o quê, que minha família é pobre. Pero quando vamos aprendendo tudo isso, há um porquê para tudo. E há um para quê vivenciar isso também. E sempre é para aprender algo. Então, a doutrina traz isso de uma maneira tão sencilla, tão didática, que se ponemos em nossa vida essas enseñanças, que se lá praticamos, seguramente, não é que não vamos a sofrer, pero vamos suavizar todas essas experiências e sacar um jugo mais saboroso de elas, não amargo, saboroso, dulce, porque é o jugo do aprendizagem, algo que nada saca de nós outros. O que aprendemos hoje quedará com nós outros como espíritos para todo sempre. E se nesses lentes de la compreensão estaríamos aún como muitos hermanos estão ciegos, que leem, pero não compreendem que a doutrina de Jesus é prática, não é só para discursar, é para atuar, para poner em nossa vida. E para finalizar, traímos uma frase de Haroldo Dutra Dias, que é um charlante estudioso da doutrina espírita,
que nos dice que quem se acerca a Jesus com uma visão puramente material solo pode projetar sobre ele a figura de um Galileu, um revolucionário, um guerrilheiro. Porque um homem que lutou, um homem que enfrentou situações, não? Um homem que hizo de todo para despertar-nos a essa consciência. E se não temos a visão ampliada, lo vemos como um revolucionário e não como um espírito crístico, um espírito que tem o conhecimento e que vino a exemplificar-nos, a servir de guia e modelo para nossa humanidade. Que podamos aproveitar este conhecimento que a doutrina nos traz, para que tenhamos mais firmeza em cada passo, em cada avanço em nossa caminhada. Vamos então, les invito para que hagamos a oração final del dia de hoje. Gracias, Senhor, por esta oportunidade. Que sepamos aproveitar as bendições que hemos recebido, mantendo-nos harmonizados por toda a semana. Que cada uma de nossas atitudes seja sempre para o bem que nos hace mejores personas e o bem que brinda uma palavra de apoio ou uma ajuda a nossos semelhantes, a todos que podamos alcançar. Que podamos compartilhar com nossos familiares, amigos, a los enfermos e todos que estén necessitando de ajuda. Que podamos compartilhar um pouco dessa vibração de luz que nos está sendo regalada por la espiritualidade. Que os fluidos de amor, salud e de compaixão puedan llegar donde esté el dolor y la dificultad, llevando esperanza, consuelo y mucha fe a nuestros hermanos. Que así sea, gracias a Dios. Bueno, agradecemos a todos que estiveram conectados com nós para mais essa oportunidade, não, de trabalho de nossa casa. E deixamos um grande saludo, um excelente fim de semana e que podamos ver-nos outra vez no próximo sábado. Que assim seja, graças a Deus. Bye.